Fala aí, mané, beleza? Ah, estamos na área. Estamos de volta aí. Pô, no vídeo anterior, o que a gente estava falando no vídeo anterior? Esqueci. A gente deu uma ideia da geopolítica, do cenário internacional atual, o cenário que o Brasil deu aquela levantada, espreguiçou, abriu a janela, o sol veio na cara dele, Ouviu os passarinhos? e aí viu o mundo lá fora. O mundo lá fora, o que que é? É mais ou menos isso aí que a gente explicou no último vídeo. O que que é o mundo lá fora e em que pé está o parquinho. Quem são os valentões, quem são os tímidos, quem são os rebeldes, quem são os amigos, quem são os antissociais, é isso aí. É isso aí que a gente tentou dar uma pincelada no último vídeo. E aí a gente hoje então vai falar um pouquinho sobre como o mundo está se comportando, né? Como os blocos estão começando a se comportar com relação a isso. E a gente meio que achou uma boa ideia a gente começar com a África, porque a África está sendo um bloco, né? Que não é um bloco ainda, né? A África é um continente muito separado, muito dividido, né? Eu tenho começado a ouvir alguns, alguns pensadores, alguns líderes africanos extremamente desconhecidos para a gente, né? Mas muito relevantes dentro da África, extremamente relevantes dentro da África. Tá? E hoje, com a maravilha da tecnologia, a gente tem acesso porque a gente não depende mais da mídia, da imprensa de destruição em massa. Né? A gente consegue, né, escavucar e achar alguma coisa. E alguns pensamentos que eu tenho ouvido, né, e tenho achado muito interessantes são exatamente porque a gente sempre ouviu, pelo menos a gente foi criado, a gente cresceu ouvindo que a África é um continente muito dividido por causa das questões internas, né? Você tem etnias, você tem tribo, você tem, né, língua, dialetos e eu tenho visto pessoas falando que não é exatamente assim. Você tem mais ou menos umas 4 divisões dialéticas, é, as etnias elas conversam entre si, mesmo as divisões linguísticas, elas se entendem, elas vão ter uma conexão, sabe? Elas vão ter ou uma ligação direta ou uma pequena variação, sabe? Como o português e o espanhol, por exemplo, né? Eu não falo espanhol. Se eu for na Espanha, a Espanha é até pior, mas se eu for na Argentina, eu consigo entender grande parte. A gente consegue se entender, né? Com um pouquinho de dificuldade, mas a gente consegue. A gente vai ver muita semelhança. O próprio italiano, ainda digo que o italiano e o português ainda têm mais semelhanças que diferenças. E então eu tenho visto, né, passeando mais essa ideia do pan-africanismo, né? E você tem que entender que a África é um continente com 54 ou 55 países, dependendo, né, dependendo da decisão do Marrocos ali. É, e com 3 climas, muito semelhante ao Brasil, né, praticamente 3 climas, 3 zonas climáticas, uma riqueza estrondosa, né, uma variedade de possibilidades de cultivo, de mineração e de desenvolvimento estrondosa e que é mantida, né, dividida quase que artificialmente, quase não, artificialmente, né? Obviamente você vai ter as disputas internas, mas outro dia eu acho que a gente até estava conversando sobre isso, né, Davidson? As guerrinhas, né, as disputas internas,
elas não levam muito tempo. Mais cedo ou mais tarde, ou um lado ganha e prevalece, ou os dois lados entendem que aquela guerra não é boa para ninguém. Exatamente, não é boa para ninguém. E vai. Só para exemplificar isso que você acabou de dizer, Marcelo, mantido separado artificialmente, a gente acabou de ter um exemplo muito poderoso do que é isso aí. Durante décadas, né, eu vivi a minha vida inteira ouvindo que sunitas e xiitas eram inimigos. Minha vida inteira, eu estudei isso em geografia no colégio, sunitas e xiitas são inimigos. E não só isso, que os xiitas são os extremistas e os sunitas são moderados e tal. Isso, por si só, já cai por terra quando a gente começa a ver o que é ser o que é a Arábia Saudita, né? A Arábia Saudita, que são sunitas, ditos moderados, as mulheres não podem dirigir carro, né? O prisioneiro é executado com a cimitarra em praça pública. Para quem não sabe o que é uma cimitarra, é uma espada de lâmina curva. Botam o cara de joelho numa praça e decapitam o cara com uma porrada de espada, uma espadada. Mata o sujeito em praça pública. As praças têm ralos bem grandões, que é para depois o pessoal vir e lavar o sangue, né? Então, os moderados são essas pessoas. Aí você vai no xiita, que é quem? É o iraniano. Eles são xiitas. Deus me livre dizer que eu queria, né, que o Irã seja padrão de liberdade, etc. Não é, mas as mulheres dirigem, né? Então, olha a narrativa, né? Olha a narrativa. E aí, você tem olha o que acontece de interessante, né? 40 anos da minha vida, eu passei ouvindo que xiitas e sunitas eram inimigos mortais. Mas só foi só o aperto ocidental afrouxar no Oriente Médio e eles já sentaram para conversar. Para quem não está ligado, o Irã e a Arábia Saudita, eles recentemente reabriram diálogos diplomáticos, né? Reabriram suas devidas embaixadas no país um do outro, intermediado pela China, né? E pela Rússia. A China intermediou mesmo o acordo, né? Os meninos sentando para conversar, mas a Rússia veio já colocando isso de tempo com acordos comerciais com o Irã. A Rússia ela faz muito comércio com o Irã, né? E aí todo mundo sentou e conversou e chegaram num... A gente não precisa se gostar, a gente só precisa se tolerar, a gente vive um do lado do outro, para que a gente vai se matar? Não dá para viver assim. E aí você pode perfeitamente projetar isso para perfeitamente. Por isso que o Marcelo fala, essa desunião, essa separação, essa África dividida, ela é muito artificial e está caindo. Vai estar caindo a luz do dia. Para quem quiser olhar, vai perceber que essa desunião e essa ruptura interna da África está acabando. Está acabando direto, numa velocidade igual ao aperto que o Ocidente tem sobre eles. Eu diria numa velocidade até maior, porque sinceramente eu acho que eles estão sentindo o cheiro do sangue. Verdade. E estão indo atrás igual tubarão. É verdade, é verdade. E eu vou botar aqui um trechozinho que a gente estava conversando, que é o ministro de Relações Exteriores da Índia, né? Não tem nada a ver com a África, nesse caso, mas é só para... foi uma pincelada que ele deu, assim, não muito sutil. Isso aí vai entrar para a história. Sim, isso aqui já entrou para a história. Eu vou botar aqui rapidinho. Tá lá.
Number one, why I wanted to interrupt you in a way. I mean, I'm partly reacting to the previous observation. Somewhere Europe has to grow out of the mindset that Europe's problems are the world's problems, but the world's problems are not Europe's problems. That if it is you, it's yours. If it is me, it's ours. I think that's something, and I see, reflections of that. Again, in terms of, there is a linkage today which is being made. A linkage between China and India and what's happening in Ukraine. So come on, guys. I mean, China and India happened way before anything happened in Ukraine. E aí o que ele fala ali deu para as legendas não são perfeitas, não são fantásticas, é tradução automática do próprio YouTube. Mas basicamente o que ele fala ali é isso, né? Que a Europa tem que crescer, e ele usa essa palavra. E quando ele usa a palavra a Europa tem que crescer, ele não está falando crescer economicamente, ele não está falando crescer populacionalmente, crescer em território, ele está falando como se fala como uma criança, né? A Europa precisa crescer, precisa amadurecer, exatamente. Para o fato de que os problemas do mundo, que ela lida com o mundo como se os problemas da Europa fossem problemas de todo mundo, e os problemas do mundo não fossem problemas da Europa, né? E isso vai se refletir de forma perfeita no que está acontecendo nesse exato momento na África e no como os líderes africanos estão se colocando frente ao mundo ocidental, principalmente. Existe essa grande diferença, porque são dois africanos diferentes. Porque quando o africano recebe alguém ou algum país dos BRICS, lá na China, Índia, Brasil, Rússia, África do Sul, que é um deles, né? E quando recebe o rançoso G7 lá, o tratamento é diferente. Quando o BRICS, quando a China chega lá para fazer negócio com eles, o africano fala assim: China, seja bem-vinda, a casa é sua, nos ajude. Você está aqui para nos ajudar a se desenvolver e não se transformar no novo G7. Essa que é a postura que eles tomam. E é muito interessante isso, Davidson, porque assim, a gente hoje vendo essa questão do BRICS, né, o Brasil é parte do BRICS, então a gente se coloca numa posição de amizade com as outras potências do BRICS, né, Rússia, China, Índia e África do Sul. Mas a maioria dos países africanos, ou pelo menos a ideia do panafricanismo, ela está vindo com a noção de que que a entrada da China está ajudando, a noção de que o Brasil, na África, está ajudando, mas que a África tem que ter o que é seu. Né? Para não cair, exatamente, para não cair numa armadilha, porque olha só, hoje realmente a China está entrando com investimento em infraestrutura, e teve até um outro, nossa, eu dei mole, eu tinha que ter separado esse vídeo. Teve um outro líder africano que ele falou isso, mas falou assim, com todas as letras. Ele falou: olha, vocês vêm aqui pedir para a gente não se misturar com essa gentalha, né, da China. Mas a China, quando vem aqui, ela constrói aeroporto, ela constrói rodovia, ela constrói ferrovia, ela constrói porto. E quando vocês vêm aqui, vocês vendem arma e criam confusão, né? E mais, desculpa, Marcelo. Eles criam ferrovia, criam rodovia, criam porto, criam isso, criam aquilo, e não criam o débito, a dívida impagável em moeda estrangeira que o FMI, que o G7 sempre fez.
né? É a nova proposta, é a nova ideia de novo modelo de financeiro global, né? Que o americano não quer, que o europeu não quer, acha um absurdo. Não, o dólar, deixa o dólar. Claro, deixa o dólar. Por quê? Porque quando um país africano que pegou dinheiro com o FMI mija fora do pinico, eles levam esse país à falência. Né? Então a coisa está mudando de figura, e essa mudança de figura está dando para esses países africanos que sempre, coitados, estavam de pires na mão, implorando por clemência, implorando por piedade, por migalha. Hoje eles estão dizendo: peraí, eu tenho opção. Nada como uma boa concorrência, né? Não é isso que o americano defende? Então vamos concorrer, pô. E assim, a gente hoje fala, parece a gente vê isso hoje, né? Como você falou, a gente estudou a vida inteira certas coisas e isso está tendo que ser desconstruído na minha cabeça. Acredito que na cabeça do Davidson, que é um cara que tem 10 mil vezes mais conhecimento histórico, por exemplo, do que eu. Então, não, sem a mínima vergonha de falar. É isso. Então, o Davidson, com todo o conhecimento histórico, nessa nossa caminhada aí, que a gente vem conversando muito nesse último ano, né? Até a gente começar esse projeto, foi muita conversa. O Davidson está conseguindo, assim como eu, organizar os raciocínios, porque tinha um monte de buraquinho, tanto na história, quanto no presente, quanto no futuro, que a gente não tinha. E esses buraquinhos estão vindo à tona. Então, essa ideia do pan-africanismo, por exemplo, não é uma ideia nova. É uma ideia que existe dos anos 60. É uma ideia que era defendida por Gaddafi. Era uma ideia que era defendida por grandes líderes africanos que a gente nunca ouviu falar e que você provavelmente nunca vai ouvir falar, porque não são relevantes. Você vai ouvir falar do Nelson Mandela, que foi um grande líder, mas ele foi um grande líder que ele dançou a música. Ele é o líder que ele faz o acordo com o colonizador. Ele é o grande líder que não bateu de frente com o interesse da metrópole. Né? A esse grande líder aí eu aprovo. Tem um selo de aprovação. Vamos fazer dele um Sim, porque ícone. é melhor que todos os outros grandes líderes queiram ser que nem ele, do que aparecer um grande líder aí querendo ser, de Como os fato, outros. revolucionário. Aí não. Isso aí, É Marcelo. só você Isso aí, ver que Marcelo. o Nelson Mandela, de todos esses grandes líderes africanos, foi o único que morreu de velhice, né? Morreu de velhice, morreu de velhice. Ganhou Nobel. Ah, tem uma frase célebre na história do Brasil que, né, eu acho que essa relação colônia-metrópole aí fica extremamente, extremamente evidente essa lógica, que é a conversa do Pedro I, Dom Pedro I, com o pai, né, antes da proclamação da independência. Ele vira e fala: vai, meu filho, declara você antes que um aventureiro lance mão. Gente, quem declarou a independência do Brasil foi um príncipe português. Não Quem importa virou o dono como do eles Império, dourem o essa rei do pílula. Império do Brasil era um rei português. Não, exato, não importa como dourem essa pílula. No momento que o Dom Pedro I reivindica o trono e passa para o filho o trono do Brasil, ele vai morrer em Portugal. Ele se exila em Portugal. Ele se exila em Portugal. Ele era português. Exilado, ele estava no Brasil. A situação dele até hoje está lá. E ele não quer que saia. Ele deixou bem claro no testamento dele que ele queria que o coração dele fosse tirado de Portugal. Pô.
O que ele está dizendo literalmente? O meu coração é português. Foi esse cara que declarou a independência do Brasil, né? Então, é a mesma lógica. Nelson Mandela é a mesma lógica nesse caso. Um pouquinho menos metropolitano que o Pedro I, mas é o cara que tem a chancela da metrópole. Colégio Metropolitano, se quiser aqui patrocinar a gente. Não sei se essa minha citação foi muito positiva, não, Marcelo, mas beleza. Também acho que o Colégio Metropolitano faliu. É verdade. Mas a questão, né, cara, a questão é que os líderes africanos hoje, eles estão literalmente se libertando das amarras, né? Eles vinham fazendo isso, não é um movimento novo, eles vinham fazendo isso, é um movimento muito antigo, do meio do século, praticamente do final da Segunda Guerra Mundial. Esse movimento começa. Nos anos 60, que coincidência, né? Praticamente todos são assassinados. Todos são assassinados. Todos. Eu vou falar mais uma vez. Todos são assassinados. Tá? Se você acha que o Brasil passou dificuldade, todos foram assassinados. E com isso começam grandes guerras internas, né, de disputa por poder, obviamente. E aí você começa a ter a ideia do pan-africanismo, né? E aí isso aí vai na história da África, eu acho que eu vou deixar para um africano explicar melhor. Galera, tem um moleque que fala isso muito bem. Moleque, não é moleque não, rapaz. O maluco é bom. Rapaz, acho que de Moçambique, o nome dele é Ivo Júnior. Chutei mal, chutei. O nome do canal é Eu Afro. O moleque é bom. E ele explica tudo isso, cara. Ele explica Gaddafi, ele explica Angola, Moçambique, ele explica ali o oeste africano, o sul africano, tudo que aconteceu na história da África, ele explica lá de uma maneira bem interessante. E ele fala português, né? Então, e nem é aquele português tão pesado que a gente está acostumado, né, com o pessoal de Angola, Moçambique, eles têm um português de Portugal, né, cara? Muito pesado, muito carregado ainda. O dele é bem tranquilo de entender, tá? Para quem é brasileiro. E aí essa ideia vem crescendo, ela vem se concretizando aos pouquinhos, né? Ela leva essa rasteira nos anos 60, até o final dos anos 70, 80, e aí ela revive mais à frente com o Coronel Gaddafi, né? Da Líbia, aquele, se vocês lembram, que mais tarde vem a ser assassinado pela França, né, na invasão da Líbia. E ele vinha exatamente tentando fazer essa reunificação da África, né? E eu achei muito interessante, eu estava vendo um vídeo daquele professor Patrick Lumumba, né, que não é o Patrício Lumumba, que foi o presidente de um país que eu não lembro agora qual é, vai ficar esse buraco aí, foi mal, que foi um dos que foi assassinado, dos anos 60. E ele, perdi o Davidson, voltou o Davidson. E ele fala no vídeo que nessa primeira comissão, né, os líderes se juntam e eles falam o seguinte: a gente tem que começar agora. A gente não pode sair dessa reunião sem uma capital, né, porque a ideia era unificar a África inteira, um bloco inteiro. A gente não pode sair dessa reunião sem uma capital, a gente não pode sair dessa reunião sem uma moeda, a gente não pode sair dessa reunião sem um exército, porque o tempo vai degradar as nossas ideias. Quanto mais tempo a gente passa diante das nossas presidências, né, dos nossos cargos, mais a gente se degrada, né, mais pomposo nós ficamos, né?
e as ideias revolucionárias se degradam, né? E aí vem tudo isso que eu falei, né? Vem Gaddafi, depois Gaddafi é assassinado, e aí você começa a ter toda uma gama de ataques pela África novamente nos anos 2000 até 2000 e pouco, né? Até há pouco tempo atrás aí teve esqueci. Mas aí você tem guerra na Etiópia, você tem fome na Etiópia, você tem Black Hawk Down, né? Guerra na Somália, você tem os piratas somalis é um vácuo de poder que se torna ali. E aí as milícias começam a tomar conta. E, enfim, por toda a África você tem problemas, você tem, né, a introdução do ISIS, né, e do Al-Qaeda, né, no mundo, né, nos anos 90, início dos anos 2000, porque antigamente não existiam, ninguém nunca tinha ouvido falar, mas por acaso quando os Estados Unidos começam a financiar esses grupos, eles começam a aparecer por tudo quanto é lado, né? Você está mutado. E assim, não é... Não foi. Vou ter que botar aqui dar um refresh aí. E não foi, e não é chapéu de alumínio. Isso aí você vai ver a Hillary Clinton confirmando essas coisas, né? Pô, acho que deu ruim aqui. Voltou. Achei que eu que tinha perdido o áudio, mas foi você. Mas tudo bem, eu faço um cortezinho aqui. Vamos voltar. Tá me ouvindo? Tô sim. Beleza. Espera que eu tenho que te voltar aqui pro bagulhinho também. Pronto, voltei pro bagulhinho aqui também. Vou botar aqui mais 3 minutinhos. Quanto tempo a gente tá aqui? 27. Tá tranquilo. Vou até botar 5 então, porque eu vou ter que cortar 1 minuto aqui praticamente. E aí, fazendo aqui E aí, voltando, e aí sim, e aí nada disso que eu estou falando é chapéu de alumínio, não. Você tem documentos e documentos do Pentágono, a Hillary Clinton falando isso em entrevistas. Não, a gente precisou financiar esse grupo aqui para... Né, porque eles são financiados como grupos moderados, né? Eles não são financiados como grupos terroristas. Né? Eles são rebeldes moderados. E aí, de repente, eles viram terroristas. E aí os Estados Unidos vai lá e vai dar um pau no terrorista que ele financiou. Né? E uma coisa muito interessante que eu estava vendo esses dias é o crescente... A crescente quantidade de ataques terroristas da ISIS na zona do Sahel. A zona do Sahel é uma faixa, não sei se você sabe, para quem não tem ideia de geografia, imagina, você tem aqui a África, né? E aí no norte da África você tem o deserto do Saara, né? Aquela parte mais... Se abrir o Google Maps aí você vai ver uma parte mais amarelada. E aí logo abaixo do deserto do Saara você tem uma faixa verde, né? Que ela praticamente pega dali do Mar Vermelho até o oeste da África, né? O Atlântico, né? Até o Atlântico. Vai ter Costa do Marfim, vai ter Camarões, é tudo mais ou menos nessa região. Exatamente. E aí eu fiquei curioso para saber por que exatamente nessa região. E aí eu fui pesquisar um pouquinho, mas muito pouquinho, assim, acho que eu não perdi 5 minutos. E a iniciativa do cinturão rodoviário chinês, né, o Belt and Roads. Pode crer, da nova Silk Road, né? A nova Silk Road, a nova... Como é que é em português? Silk Road, a Rota da Seda.
A Rota da Seda, isso mesmo. A nova Rota da Seda, a ideia da Rota da Seda é passar exatamente por essa zona do Sahel. Olha isso. Olha isso. Mas, enfim, e aí o que a gente tem visto é um movimento muito forte, não só nos tapa na cara, né? A gente tem visto o Macron visitando vários países e sendo escorraçado há pouco tempo, foi até ridículo. Ele foi na Algéria, e na Argélia. Ele foi na Argélia e o povo vaiando ele, mandando ele para aqueles cantos lá, e ele dando tchauzinho, ele completamente. E aí, de repente, os seguranças dele começam a meio que pegar ele, jogar dentro do carro de qualquer maneira, assim, aí que ele se toca que a galera tá quase pegando em pau e pedra para dar nele, mano. Né? Porque o cara ainda vê isso, o cara vai, o político talvez não tenha essa percepção, né? Mas o cidadão comum que vai lá, cheio de ódio, se manifestar contra um cara, quando vê esse cara virar para ele e dar tchauzinho, é deboche, é escárnio. Sorrindo. É escárnio. No ponto de vista do político, ele está ali, não, eu vou fazer de conta que eu não estou passando vergonha. Né? Sabe quando o Trump parava assim na rua, olhava para uma rua deserta e dava tchauzinho? Ficava acenando assim, não tinha ninguém na rua? Né? Tem uns vídeos do Trump fazendo isso. É a mesma coisa. Tipo assim, para ele aquilo é jogo de cena. Mas o cidadão que está ali, oprimido, fudido, vendo o símbolo da opressão na frente dele, e o cara ainda fica sorrindo, jogando beijinho, cara, esse cara tem que correr, mano. Esse cara, olha a empáfia desse filho da puta, cara. E o cara fica possuído pelo demônio mesmo, cara. E, cara, no caso do Trump, eu até acredito que seja jogo de cena, mas no caso do Macron, cara, ele é completamente desconectado da realidade. Absolutamente desconectado da realidade, cara. Eu acredito, ele demorou tempo de verdade para entender o que estava acontecendo ali. Que as pessoas, que os argelianos, eles não estavam recebendo de braços abertos o maravilhoso presidente da França. Eles queriam que a França saísse dali, agora. Agora. Né? E não foi só ali, foi em um outro país de língua francesa, que eu agora esqueci também, estou muito mal preparado para esse vídeo, que ele foi num debate com o presidente e o presidente falou para ele, falou as verdades lá, a França, muito bonito seus discursos, mas a França precisa de parar de intervir no meu país, né, cara? E aí ele ainda fica todo, tipo, sabe, tirando o cara assim, não. O presidente do país é você, mas quem emite o dinheiro daquele país é a França. Quem controla o Banco Central daquele país é a França. Quem controla o business daquele país é a França. Então põe isso daqui para fora. É quase isso que os caras estão falando. Em Mali, esses dias, cara, em um espaço de uma semana, prenderam, a polícia de Mali prendeu tropas francesas de pacificação na fronteira. Teve um plebiscito que a população retirou o francês como língua oficial do país. Ela se tornou uma língua oficial de intercomunicação, né? Porque tem muitos dialetos, né? Então cada um fala o seu dialeto e aí eles colocaram tipo como uma língua educacional. O francês é o comum, né? É tipo a gente no Brasil, a gente vai para a escola e aprende inglês ou espanhol, né? Não é a nossa língua, mas é uma língua comum. Língua comum, Na Alemanha, por exemplo, tem 1 bilhão de dialetos do alemão, e aí eles chamam de alemão alto, né? Que é o alemão que eles falam em Berlim, aí passa a ser o alemão médio, né? Para todo mundo pegar como referência aquele. E para terminar, expulsaram as tropas de pacificação da ONU. Caraca. Falaram, olha,
Vocês vêm para cá, nada melhora. Então, deixa que a gente resolve o nosso problema. Tchau. Você resolve. Entendeu? Isso volta naquilo que a gente estava falando, do discurso do Lula. A ONU não serve para nada. A ONU é inútil. Acabou. Tem que ser reformulada, pô. Não serve para nada, não funciona. Se você manda tropas de pacificação que não pacificam, pioram. Né? Exato. Davidson, então é o seguinte. Isso aqui vai ficar para o próximo capítulo, que o vídeo ficou muito longo. Beleza? Tá bom.